Olá, pessoal. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente nessa segunda jornada SP Flor Forma e Informa para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência com os florais de São Francisco. Então, como membro fundador da Abracampo, eu estou aqui participando, agradeço muito, então, a Abracampo, agradeço a SP Flor, essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Nós vamos falar um pouquinho dos florais de São Francisco, que tem 19 anos de trajetória. A primeira essência foi feita em 2002, e eu sou sintonizadora, sou pesquisadora e também produtora desse sistema de florais. A minha formação acadêmica foi em medicina pela Universidade do Vale do Sapucaí, no sul de Minas. Eu fiz residência médica no Hospital Beneficência Portuguesa, em cirurgia cardíaca, com o professor Zerbini. Na época ele ainda era vivo e eu tive a oportunidade de ser a última cirurgiã formada por ele, antes dele falecer. A minha especialização em cirurgia cardíaca infantil e neonatal foi em Boston, no Children's Hospital, na Harvard Medical School, e fiz mestrado em Ciências Médicas já em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de clínica cirúrgica. E em 2009 eu concluí a especialização em homeopatia. Atualmente eu sou professora do curso de pós-graduação do Centro de Homeopatia Integrada, aqui em Florianópolis. Sou membro da Associação Médica Homeopática Brasileira, da Liga Médica Homeopática Internacional, e, com muito orgulho, membro fundador da Abracampo, Associação Brasileira dos Pesquisadores das Essências de Campos de Consciência, e trabalho na área de homeopatia, de florais, sou escritora e pesquisadora nessas áreas e em literatura infantil também. Sou, desde 2002, então, sintonizadora, co-criadora e produtora do Sistema Florais de São Francisco e atuo nessa área clínica e na área de pesquisas. Esses são os 7 livros que eu publiquei, então 2 livros de poesias e os outros livros de literatura infantil, ajudando as crianças a cuidarem dos fatores de risco cardiovasculares, falando também um pouco de ecologia, contada pelo Golfinho Willy, falando um pouquinho dos seres elementais da natureza, falando um pouquinho das delícias, né, e das dificuldades que a internet e as redes sociais têm trazido para todos nós, né, principalmente para as crianças e para os adolescentes. Como foi que aconteceu esse chamado na minha vida, né, para trabalhar com a terapia floral? Foi dentro de um contexto de vida acadêmica, né, de fazer cirurgia cardíaca, de ter feito mestrado, e para mim, totalmente envolvida dentro desse cientificismo, né, com essa alma de cientista, eu comecei a entrar em contato com os florais, tomando primeiramente um floral emergencial durante algum tempo, experimentando, né, fiz um curso, que ainda na época não foram os florais de bar, não foi o meu primeiro contato, foi com um outro sistema, e isso despertou dentro de mim um convite para a sintonização. Quando eu me percebi, eu já estava fazendo uma sintonização da primeira essência, que eu vou mostrar para vocês, que eu ainda não entendia bem o que significava aquilo, mas eu aceitei o processo com bastante alegria e com muito entusiasmo, porque era algo novo que surgia na minha vida, e a alma de cientista, ela é uma alma criativa, é uma alma que busca o novo, né? Então, dentro dessa minha busca do novo, foi que eu me envolvi com os florais. Então, como eu falei para vocês, né,
Em 2002, eu recebi o chamado para fazer esse primeiro floral, que foi da planta da flor jasmim do cabo, né? A planta Gardenia jasminoides, essa planta, essa flor linda, branca, com um perfume muito suave. E o nome do sistema foi escolhido em homenagem a Francisco de Assis, né? Esse grande ser, esse avatar da humanidade, pelos seus ensinamentos de amor, né? Pela sua conexão maravilhosa com o reino animal e também vegetal e mineral, com toda a natureza. E dentro desse campo enorme de poder de cura que a gente sabe que as plantas e as flores são capazes de nos oferecer, né? Existem os seus campos de consciência, né? E esses campos de consciência, quando eles entram em sintonia, em contato, em ressonância com os campos de consciência do ser humano, eles são capazes de desabrochar dentro do nosso ser muitas qualidades e muitas virtudes de amor que são trazidas e que são vivenciadas por pela oração de São Francisco, né? Por essa sublime oração. Então, depois eu vou mostrar para vocês que foi através das virtudes dessa oração trazidas por esse ser que eu formatei o sistema Florais de São Francisco. Mas foi só em 2008, dentro dessa trajetória de 2002 até hoje, 2021, foi só 6 anos depois de estar trabalhando como sintonizadora que eu entrei em contato com os florais de Bach, que eu conheci os florais de Bach. Porque quando eu comecei a sintonização, depois de já ter feito o primeiro curso, de forma proposital, eu não fiz mais nenhum curso de florais e eu não li mais nada sobre florais, porque eu gostaria que viesse espontaneamente aquele processo, que eu não fosse de nenhuma maneira influenciada. Então, somente 6 anos depois, quando eu já estava muito segura desse processo de sintonização dentro de mim, que eu me permiti fazer esse primeiro curso, foi com a Karen Denez, aqui em Florianópolis, um curso pela Healing Herbs, e foi muito proveitoso, foi assim transformador na minha vida e muito emocionante quando eu conheci a história e a trajetória do Dr. Bach, né? De saber que ele era um médico e de poder me identificar muito com a história dele e traçar um paralelo com a minha própria história. Então, uma gratidão gigante pela Karen, pelos ensinamentos que ela me trouxe e me traz até hoje, inclusive foi a Karen também que me levou a conhecer a homeopatia, através dela que eu fiz o curso de pós-graduação, ela foi minha professora. Hoje nós somos amigas, irmãs, e ela é uma grande incentivadora também nessa minha trajetória, companheira, e nós somos professoras juntas no curso de homeopatia. Então, conhecendo o Dr. Bach, eu também entrei em contato com a doutrina das signaturas do Paracelsus e tive a oportunidade de entender um pouco mais e conhecer um pouquinho mais o universo, não só das plantas, mas também de todos os seres da natureza, que têm as suas signaturas no campo macroscópico, no campo microscópico, no campo energético, no campo espiritual, no campo consciencial, e isso eu utilizo muito no processo de sintonização, que não foi utilizado desde o início. Vou mostrar para vocês também que esse processo ele teve evolução, ele teve amadurecimento, e a maneira com que eu sintonizo as essências hoje ela é um pouco mais complexa do que a maneira que eu sintonizava no início. Isso eu vou mostrar bastante para vocês. E essa doutrina das signaturas também me é muito útil quando eu faço o estudo da homeopatia, que é uma ciência médica, né, trazida pelo Hahnemann, e também um campo de cura maravilhoso, e que se diferencia da terapia floral, porque é uma especialidade médica, precisa de uma prescrição médica, muito embora também eles não tenham componentes químicos, assim como os florais, eles têm um preparo totalmente diferente, e eles atuam em campos diferentes no nosso organismo, e por isso eu uso essas duas
formas de tratamento, uma complementando a outra. Então, isso é muito importante, os resultados são maravilhosos, porque não existe nenhum conflito, elas não são excludentes, são complementares, e na medida que a gente consegue entender a atuação, a gente pode usar mais ainda essa associação, inclusive com a fitoterapia, para quem conhece também, né, com aromaterapia, várias outras terapias complementares, que inclusive podem ser associadas até à alopatia, quando necessário. Então, aqui nós temos o Sheldrake, que também traz para a gente uma visão, né, transformadora e inovadora na questão dos campos de consciência. Então, eu acho que todo pesquisador, sintonizador de essências florais, deveria entrar em contato com essa informação que ele traz, com esse novo paradigma, né, para poder entender um pouquinho mais, né? Isso é um complemento a tudo aquilo que a gente faz. Então, diante de tudo isso, né, a minha dúvida inicial, quando eu estudei os florais de Bach e vi como ele formatou o seu sistema, é como eu iria formatar o sistema dos florais de São Francisco. Então, eu já tinha visto que o Dr. Baile tinha criado os 38 remédios e tinha agrupado, eu tinha já estado em contato com esse livro, né, os remédios florais do Dr. Bach e o cura-atinismo. Eu percebi que ele colocou ali núcleos, né? Então, para as pessoas que sentem medo, para as pessoas que têm indecisão, que têm falta de interesse pelas circunstâncias atuais, para os que sofrem de solidão, os que têm uma sensibilidade muito grande a influências externas, os que estão em desalento e os que estão em desespero, os que se preocupam excessivamente com o bem-estar das outras pessoas. Então, eu quis, de uma certa forma, me espelhar no nosso mestre e trazer uma identidade para os florais de São Francisco, buscando aquilo que eu falei para vocês da identidade do próprio ser, Francisco de Assis. Então, dentro dessa oração, eu pude observar que ele traz muitas virtudes, né? Ele fala da paz, fala do amor, do perdão, fala da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria, da luz, e ao mesmo tempo traz as contravirtudes também, né? Que a gente pode chamar de sombras, né? Das virtudes. E dentro disso tudo, numa visão muito amorosa, e numa visão de vida eterna, eu trouxe isso para dentro dessa formatação e agrupei em 8 núcleos, que eu coloquei, chamei de núcleos de virtudes do ser e as sombras das virtudes, dentro dessas virtudes que eu coloquei para vocês. Então, aqui eu desenvolvi uma tabela, colocando à direita essas virtudes e trazendo, à esquerda as virtudes e à direita trazendo a sombra dessas virtudes, né? Então, normalmente, as pessoas chegam em processos de dor porque elas estão vivenciando a sombra dessas virtudes. E o que elas buscam é fazer com que essas virtudes elas aflorem, né? Elas desabrochem, elas venham de forma luminosa dentro de si mesmo, dentro de todo o seu ser, para que possa haver um equilíbrio, uma harmonia e a alegria, a felicidade, né? Uma vontade genuína de viver. Então, isso também, a homeopatia também trabalha equilibrando a energia vital do ser e também, de uma certa forma, fazendo desabrochar essas virtudes. Então, aqui, dentro desses 8 núcleos, de verdade e de certeza, de esperança e fé, de luz e proteção, paz e tranquilidade, ascensão e progresso, amor e gratidão, alegria de viver e perdão de união, eu coloquei essas sombras para poder identificar
em que núcleo que aquela pessoa se encontra, para que eu possa trabalhar com florais que estão dentro daquele núcleo e fazer, inclusive, algumas fórmulas, juntando essências do mesmo núcleo ou de núcleos complementares para poder tratar essas pessoas, né, que estão sofrendo. Então, aqui, traçando um paralelo à esquerda, as virtudes que o Dr. Bach, as contra-virtudes, né, que o Dr. Bach cita, e aqui os 8 núcleos de virtudes que eu chamei de primordiais e as suas sombras. Então, quando eu coloquei isso, eu percebi que eram 8. Então, dentro desse núcleo de 8, eu fui categorizando e fui percebendo também que ele tinha muito a ver com os pontos cardeais, né? E dentro dos pontos cardeais, também com o baguá do Feng Shui, ou Feng Shui, e fui vendo o que é dentro dessa alma de cientista, eu fui tentando ver se havia uma correlação daquilo que eu tinha intuitivamente relacionado, né? Então, eu fui percebendo, por exemplo, que aqui no norte, que é a região de trabalho, que fala da carreira e da missão, aqui o núcleo da verdade e da certeza, ele se encaixava perfeitamente, né? Quando a gente tem uma verdade, uma certeza com relação àquilo que a gente quer, a gente desenvolve, né, a nossa missão e nosso trabalho de uma forma melhor. A Nordeste está a espiritualidade, a sabedoria e o conhecimento. Então, ele se encaixa dentro do núcleo da esperança e da fé. Da família e da humanidade, a leste, então, a proteção, né, e a luz. A sudeste, onde está a saúde, a abundância, a prosperidade, está o núcleo da paz e da tranquilidade. Ao sul, sucesso, fama e reconhecimento, está o núcleo da ascensão e do progresso. A sudoeste, amor e gratidão, então, o campo de amor e relacionamentos. A oeste, a criatividade, a criança interior, está aqui o núcleo da alegria de viver, né? E a noroeste, a região dos amigos, o campo dos amigos, está aqui no núcleo do perdão e da união. Então, eu fiquei muito impressionada quando eu percebi que esses 8 núcleos, eles estavam muito relacionados com outras coisas também, né? Então, de acordo com esses núcleos, surgiram as indicações terapêuticas, né? Então, para os que buscam todas essas virtudes, né, desses 8 núcleos e o que essas virtudes vão trabalhar, né? Então, na verdade, na certeza, vai trabalhar o propósito de alma, a segurança, a presença no aqui e no agora. No núcleo da esperança e da fé, vai trabalhar o otimismo, a perseverança, a confiança. Da luz e da proteção, o brilho da alma, a lucidez, né, nas ideias, na intuição também, sensibilidade criativa, proteção, conexão cósmica com a sabedoria, compaixão dos mestres ascensionados. No núcleo da paz e da tranquilidade vai trabalhar a pacificação mental, a quietude, a harmonização do ser, o equilíbrio da ansiedade. No núcleo da ascensão e do progresso, vai trabalhar a força interior, a criatividade, a abundância, a prosperidade, o foco também, o direcionamento. No núcleo do amor e da gratidão, a amorosidade incondicional, a gratidão a tudo, à vida, ao Pai Criador. Núcleo da alegria de viver vai trabalhar essa alegria genuína, o entusiasmo, que leva a uma leveza na vida, uma liberdade também dentro de uma simplicidade. No grupo do perdão e da união, vai trabalhar a empatia, vai trabalhar a compaixão, a aceitação, né, das diferenças. Então, cada floral, cada essência que é desenvolvida, ela é trazida dentro das suas propriedades, dentro de cada um desses núcleos. E também essas essências, elas vão trabalhar
o nosso, os nossos vórtices energéticos, né, chamados de chakras. Então, são 7 chakras, então existem fórmulas também específicas para trabalhar esses chakras, que é possível a gente desenvolver. Então, eles trazem um alinhamento, um centramento desses chakras. Então, a gente sabe que, dentro da minha compreensão, né, e dos meus estudos, eu observo que as flores, né, as plantas, elas têm um potencial gigante de uso, tanto na terapia floral, quanto na fitoterapia, aromaterapia, homeopatia, e elas podem interagir com o nosso campo energético, nosso campo físico, nosso campo consciencial também, trazendo a harmonia, restaurando o equilíbrio, né? Porque nós somos um ser que é constituído não só desse corpo físico, mas de vários outros corpos, né? E cada espécie de flor, cada espécie de planta, de animal, né? Cada mineral tem características, né? De detalhes específicos, de cores, de aromas. E esses campos de consciência, eles se conectam com vários dos nossos chakras e também com os nossos campos de consciência, né? Eles também nos trazem muitas sensações, muitos sentimentos, muitas emoções, e eles movimentam, né, os nossos arquivos de memória cognitiva, memória associativa. Então, esse preparo dessas essências florais, demais essências de campos de consciência, de 2002 até 2021, ele foi sendo realizado pela maneira clássica descrita pelo Dr. Bach, né? E eu trabalho com campos de consciência dos vários reinos, como eu falei para vocês, envolvendo não só os reinos vegetal, mineral e animal, mas também o elemental e o angelical, e muitas consciências ambientais, musicais e de mestres ascensionados também, né? Atualmente, com a experiência que eu tive produzindo essências animais, musicais e ambientais, eu percebi que a conexão do campo consciencial desses seres com a água, essa conexão não dependia que aqueles seres estivessem ali dentro, né? Então, eu vou fazer uma essência de um campo consciencial de um leão, por exemplo, né? É impossível colocar o leão dentro de uma jarra de água. Então, existe uma outra forma de se trazer essa integração, né? Essa imantação, magnetização, né? De campo de consciência para essa água. E percebendo que isso era possível, isso foi uma mudança, isso trouxe uma mudança importante na minha maneira de produzir as essências vegetais também, né? As essências florais. Então, o que eu fazia com as outras essências, eu passei a fazer com as flores também. Então, eu não colhia mais essas flores, não trazia para o contato físico com a água, e eu deixava uma garrafinha de água ali do lado dessas flores, totalmente íntegras, sem apanhar, e o mais próximo possível, e fazia essa conexão, né? Cada sintonizador tem o seu processo pessoal de se conectar com os devas ali daquele local, os devas da natureza, com os devas do sistema, com seus próprios guias, mentores, para que essa conexão aconteça. E isso me trouxe bastante ampliação no potencial de criar, co-criar várias essências, e me deixou muito confortável, porque a questão de tirar a flor, de cortar a flor e trazer para a água, que é o método descrito clássico pelo Dr. Bach, ela me trazia muita tristeza de saber que aquelas flores iam
entre aspas, em sacrifício para fazer aquela essência. Saber que as flores poderiam ser mantidas no seu hábitat, né, e de forma íntegra, e podendo passar todo o seu potencial, todo o seu campo de consciência para a água, dessa forma, me trouxe muita tranquilidade dentro da minha experiência clínica. Isso é possível sim fazer, mas existem outros métodos de energização, né, que eu também uso, além do solar e de fervura, descritos pelo Dr. Bar, a energização lunar também, a energização por raios ou descargas de luz atmosférica, né? Então, quando eu uso o método de fervura, aí sim eu ainda colho a flor e faço todo o processo clássico do Dr. Bar. As essências, então, né, falando rapidamente, porque isso já é conhecido de todo mundo, né, a preparação das essências. Então, nós temos a essência mãe, da essência mãe nasce a essência estoque, e daí a essência de uso. E a indicação são 4 gotas ou 2 borrifadas diretamente na boca, diluídas em água, ou sucos, chás, de 3 a 4 vezes ao dia, ou de acordo com a indicação do terapeuta, né? Importante, né, falar que elas podem ser administradas a qualquer hora do dia, em associação ou não a remédios, medicamentos homeopáticos, alopáticos, fitoterápicos, e sem nenhuma interação que possa contraindicar, a menos que o profissional que esteja indicando esses outros tratamentos tenha uma contraindicação, e aí a gente respeita, né, a contraindicação de cada um. Eu uso junto e vejo que existe uma sinergia e que eles atuam em campos diferentes e que o resultado clínico terapêutico é muito bom. Mas eu respeito todos os profissionais que gostam de usar separadamente, porque essa é uma forma também de se fazer. Então, existem composições diversas para a formulação, né, dessas fórmulas florais, e então eu trabalho normalmente com aqueles núcleos que eu coloquei para vocês, então florais que trabalham o mesmo núcleo para compor essas fórmulas, ou então núcleos que são complementares também. Então, isso é possível. Aqui são algumas fórmulas do sistema São Francisco. Então, fórmulas desenvolvidas para animais, para plantas, para equilíbrio dos chakras. Então, esse é um kit dos 7 chakras. Aqui um kit para plantas e para animais. Esse é o laboratório, atualmente, onde eu produzo as essências. Eu uso autoclave para o processo de esterilização. Uso o brand, o conhaque de uva também, e a água mineral para esse preparo. Aqui já à esquerda as essências prontas. Eu trabalho com conta-gotas e também com spray, válvula spray. E aqui à direita vocês podem observar os frascos de soluções mãe. Então, estão todas guardadas dentro do laboratório. Importante, eu acho, que a gente solicite o registro da marca. Em 2013 eu solicitei, mas somente em 2018 eu consegui esse registro. E aqui, então, um pouquinho o primeiro floral que eu fiz foi o Jasmim do Cabo. É um floral que traz tranquilidade, traz paciência, e ele foi feito em novembro de 2002. Então, foi um floral que veio pela necessidade de auxiliar uma amiga que estava totalmente em desespero e um descontrole emocional gigante por um projeto profissional que ela acreditava que era realizável, mas que na prática era um projeto totalmente utópico, e ela estava reagindo de forma intempestiva, explosiva. E eu fui chamada a fazer um floral dessa flor para poder ajudá-la. Dentro desse processo, eu tive 2 sonhos. A temática desses sonhos, do primeiro sonho foi uma agressão com revide, e numa polaridade de empatia, de sensatez e de ponderação.
Então, inicialmente, os sonhos me guiavam muito para a sintonização, junto com toda a vivência do dia a dia, né? Hoje ainda acontece, sim, mas hoje eu trabalho muito também com a assinatura, eu trabalho muito com o olhar para a planta, para a flor, né? Para aquele ser que está ali, mineral, animal, e num processo meditativo de tentar entrar em contato com aquele ser e com o campo consciencial dele e trazer isso para a sintonização. Então, esse foi o segundo sonho, trouxe a temática do desamparo, do desprezo, da desconsideração e da indignação. Então, aí, em seguida, né, alguns anos depois, eu fui refazer essa sintonização, olhando para essa flor, observando, né, a cor branca, o perfume, o estado de pureza, de inocência, de paz e de tranquilidade que ela nos remete, e ao estar ao lado dela, eu entrava em estado espontâneo, meditativo, reflexivo, de interiorização. Então, dentro disso, as virtudes que essa flor despertava em mim eram as virtudes de tranquilidade, de paciência, de calma, de quietude mental, de harmonização interna. E isso eu traduzi para estados a serem equilibrados por esse floral, por essa essência. Então, estados de descontrole emocional, né, de intempestividade, de sensibilidade exagerada a contrariedades e adversidades do dia a dia, falas sem pensar, atitudes que podem magoar e trazer arrependimentos tardios, desesperos por situações agudas, medos, sentimentos de incapacidade, tudo que aquela minha amiga estava sentindo naquele momento e que esse floral trouxe e que veio para poder ajudá-la. Então, e aqui eu construí, então, uma tabela desses estados negativos, né, ou de sombras dos estados positivos. Então, os estados negativos, a impaciência, o descontrole, o desespero, desprezo, desconsideração, reações intempestivas e explosivas, indignação, ideias utópicos, fuga da realidade, e os estados positivos de paciência, de controle emocional, de gentileza e empatia, tranquilidade, calma, ponderação, quietude mental, aceitação, presença consciente, ideais realistas. Então, dentro dos núcleos de equilíbrio, está aqui no núcleo da paz e da tranquilidade, essa essência. E dentro dessa minha pesquisa atual com os florais e dentro do processo atual de sintonização, eu busco, depois de todo esse processo meditativo, depois dos sonhos, o fechamento da sintonização é uma pesquisa muito profunda, envolvendo fitoterapia, aromaterapia, homeopatia, envolvendo a simbologia desse ser, né? E aí fechando e ver onde tudo isso se encontra, dentro daquela sintonização inicial que eu fiz. Nesse primeiro floral, eu fui, na fitoterapia, eu pude ver isso anos depois, né? Nesse novo processo, que o chá de gardênia, ele é tratado, usado para transtornos e deficiência de energia yin, que incluem sintomas como agitação, irritabilidade, sensação de aperto no tórax, e também usado em algumas formas para tratar ansiedade, insônia, depressão, dores de cabeça e tontura. Então, aqui a irritabilidade, né, a agitação, a ansiedade, são coisas que essa planta, essa flor também trata na fitoterapia, e eu já tinha visto isso na sintonização floral. Na culinária, olha que interessante, né? São usados também como geleias, como chás, e podem ser comidas cruas, em saladas. O óleo essencial, que tem um aroma doce, ele tem algumas propriedades, e dentre elas, olha que interessante, a propriedade sedativa e calmante. A simbologia dessa flor, né, a flor da sinceridade. Então,
Gardênia, ela é uma flor originária da China, que significa pureza, inocência, sinceridade, doçura, amor secreto, usada para demonstrar sentimentos, né? E segundo a lenda, o sultão do Império Otomano, chamado de um magnífico, ele ordenava aos seus súditos que distribuíssem sementes de gardênia às mulheres do seu harém para que houvesse sempre paz entre elas. Olha que interessante a temática da paz, né? Então, tudo isso numa pesquisa de muitos anos depois, mais de 10 anos depois, trabalhando em paralelo nessa nova forma de sintonização, eu pude observar, né, o quanto as coisas se conversam. E aqui, dentro da homeopatia, a gardênia, ela faz parte da família das rubiáceas, e o Sankaran, que é um homeopata indiano muito consagrado, que trabalha com o método da sensação, ele descreve que essa família, ela tem a sensação de ter muitos desejos, de ter ideias, de ter criatividade, de fazer castelos no ar, fantasias, gostar de estimulantes. Então, muito daquilo que a minha amiga estava vivenciando, né? E nessa reação ativa, fazer muitos planos, teorizar e às vezes ficar com insônia por causa dessas fantasias, né? Utopias. E o estado compensatório de equilíbrio vem a tranquilidade, a calma, a serenidade e a meditação. Olha que interessante também, né? Ele publicou esse livro em 2010, 8 anos depois do floral ter sido sintonizado, e eu ter observado isso também. Então, aqui, intuitivamente, veio uma poesia para esse floral. Os florais e as fórmulas, eles recebem nesse processo de sintonização uma poesia, e isso é muito, muito bonito. Isso vai fazer parte do livro também. Eu não vou ler para vocês pelo tempo, né? Mas fica aqui, se vocês quiserem, podem dar uma pausa aí no vídeo e ler. É muito bonita, chama Intempestividade. Então, finalizando, então, trazendo só para vocês algumas fotos dessa trajetória, né, de amor dos florais de São Francisco. Aqui algumas fotos onde ainda não existia a máquina digital. Vocês vão observar toda essa trajetória de 19 anos, né? A minha mudança física também, e a mudança de como esses florais foram preparados, as essências eu já trouxe para vocês, né? Então, aqui o método solar, com essências do reino vegetal. Aqui algumas flores. Muitas essências feitas na praia, no campo, no local de origem, né? E às vezes no jardim da minha casa, às vezes até dentro de casa, né? Quando é assim que vem o chamado para ser feita a essência. E muitas pessoas colaboram, cada essência tem os seus colaboradores, então isso é muito, muito importante, porque vem a energia, vem a intuição dessas pessoas e também ajuda no preparo, né? Aqui um pouquinho do método de fervura, algumas essências ainda feitas dessa forma, essências compostas. Essa é uma essência que se chama involuntária, uma essência composta pelos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Ela teve uma energização também pelo método solar e lunar. É uma essência muito bonita. E aqui falando, né, essa inscrição rupestre de 3.000 anos do Tibete, falando dessa evolução do homem, que também muito, muito bonita. Algumas essências do reino animal, sempre a presença, né, do ser ali, transmitindo o seu campo de consciência para a água. Essa essência aqua é a essência que é similar à essência rock water do Dr. Bar. Então, algumas essências do reino mineral, algumas essências ambientais e dos mestres.
E aqui, para finalizar, o curso de formação dos terapeutas, o primeiro curso dos Florais de São Francisco, que aconteceu em Florianópolis em 2020. Essa é a primeira turma. Então, meus agradecimentos, né, assim, enormes a Deus, a minha família, a todos os amigos, os professores, aos pacientes e ao grupo de mentores espirituais, a grande falange de São Francisco, os mentores do sistema de São Francisco, todos os devas que participam do processo de cocriação, né, dessas essências. Então, um agradecimento gigante por essa oportunidade de nessa vida estar fazendo parte da sintonização e da cocriação desse sistema maravilhoso, que não é meu, que é um sistema para a humanidade, né? Assim como todos os outros sistemas. Então, gratidão enorme também à SP Flor pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência e à Abracampo também, né? Que me proporcionou estar aqui como representante. Então, desejando que todos nós tenhamos paz, amor, perdão, união, fé, que caminhemos dentro de uma trajetória de verdade, de esperança, de alegria, de luz, de amor, né? Dando, doando, perdoando e com certeza da nossa vida eterna. Então, gratidão imensa a todos vocês e um beijo no coração de vocês.